Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui para o canal. Terminou agora há pouco, o Fluminense empatou contra o Rivadavia. Um gol salvador do John Kennedy, que mantém o Fluminense vivo na Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal, no Linha de Passe, tem também o pessoal do Sport TV. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva no canal, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo. Torcedor do Fluminense, não sei, o gol ameniza esse sentimento de manutenção de um sonho de classificação à próxima fase. Não é fácil, convenhamos. Vou explicar já a matemática aqui antes do boa noite pro Mansur, para todo mundo ficar ligado. Para o Fluminense avançar a Libertadores, ele precisa vencer os seus 2 jogos, certo? É isso, são 2 jogos no Maracanã contra Bolívar e Laguaira. Só que não basta uma vitória simples, por exemplo, sobre os 2 adversários. O Fluminense precisa vencer o Bolívar por 3 gols de diferença no mínimo e depois vencer o Laguaira por uma vantagem simples qualquer para avançar. Em caso de vitória de 2 gols sobre o Bolívar, que facilita um pouco, deixa menos difícil as coisas para o Fluminense, o que acontece? Carlos Eduardo, ele deixa a parte mais difícil. Me explique, por favor, boa noite, porque a gente estava fazendo contas aqui agora, com calculadora, regulamento, para tentar entender o que acontece se o Fluminense vencer por 2 gols. Tudo bem, Mansa? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite ao aniversariante Ramon, que no seu boa noite cometeu um equívoco, disse que só sabe falar sobre futebol, mas o boa noite dele mostrou que ele sabe o essencial, sabe sobre as coisas importantes da vida, né? E sabe apreciar a alegria no que parecem as pequenas coisas. Se o Fluminense vencer, por exemplo, o Bolívar por 2 gols de diferença, o confronto direto, que agora é o primeiro critério, fica empatado. Ficou uma vitória por 2 gols de um lado, uma vitória Bolívar, 2-0 Fluminense. Uma vitória por 2 gols de outro. Aí eles vão para o saldo geral. O saldo geral ficaria, nesse caso, Fluminense -1, Bolívar -1 também. Empataria. E se for 2-0, também com o mesmo número de gols marcados e sofridos. Eles iriam para a última rodada para ver quem faz o melhor saldo. Fluminense contra o Laguaira no Maracanã, Bolívar contra o Rivadavia em La Paz. Aí seria uma disputa direta. Ninguém ia dependendo de si, porque todos estariam pendentes do resultado. Tem que fazer um gol a mais que o adversário. Isso. Né? E se o Fluminense vencer o Bolívar por 1-0, ele não vai vencer no confronto direto, ele pode chegar aos 8 pontos, ele vai precisar torcer para que o Bolívar não vença o último jogo dele contra o Rivadavia em La Paz. O Rivadavia a essa altura é classificado. Ou seja, não é uma matemática simples. O Fluminense, caso não consiga a classificação, vai ter desperdiçado, especialmente para mim, não é nem no jogo contra o Rivadavia no Maracanã. O jogo contra o Laguaira, na Venezuela, não ter vencido aquela partida é algo que deve estar martelando a cabeça dos jogadores do Fluminense, do próprio Zubeldia, né, Ramon? Porque é um adversário que, pelo menos no jogo, eu não vi os outros jogos do Laguaira, vi o jogo especialmente contra o Fluminense. E achei um adversário muito fácil. Só que o Bolívar também não ganhou lá, né? Isso. O Bolívar foi lá 1-1. Mas o Bolívar, quando desce a serra, perde bastante força, né, Ramon? Agora, aquele jogo era um jogo muito tranquilo para o Fluminense vencer e deixou 2 pontos lá, né, Ramon? Assim, o contexto, é claro, se a gente pensar tecnicamente, o Fluminense, que não jogou mal aquele jogo, mas não foi o Fluminense que vinha sendo, né, antes daquela partida. Deixou escapar 2 pontos ali. Precisamos pontuar também que teve 2 lances ali, que na minha opinião, foi pênalti em cima do John Kennedy, né? Que a arbitragem acabou não dando. Isso, verdade. Poderia ter sido 1-0 para o Fluminense ali, poderia ter vencido a partida, enfim. Mas o jogo do Rivadavia, para mim, eu nem pego o Laguaira, porque empatar fora tudo bem, numa estreia, ansiedade, envolve muita coisa. Mas o jogo do Rivadavia aqui, que o Fluminense vencia, deu um empate de uma maneira tão infantil para um time tão experiente como o Fluminense. Eu acho que essa derrota, tomando aquele segundo gol, com a lambança que foi da defesa inteira, do Samuel Xavier, do Canóbio, do Fábio, eu acho que aquele jogo que deve machucar o coração do Zubeldia e do elenco do Fluminense. Final, vamos seguir lutando. Parabéns pela volta. É isso aí, torcedor do Fluminense, pessoal do Sport TV aí, do Troca de Passes e também do Linha de Passe da ESPN Brasil, falando sobre esse empate do Fluminense. O Flusão que saiu com esse empate aí 1-1, que mantém o time vivo e com a chance, né, de classificação para as oitavas de final da Libertadores. O John Kennedy mais uma vez aí fazendo gols importantes. Hoje fez esse gol aí muito importante, o que mantém o Fluminense vivo e com a chance
de classificação para as oitavas de final. Restam 2 jogos agora na fase de grupos. Esses 2 jogos são em casa. Fluminense vencendo esses 2 jogos pode sim se classificar para a próxima fase. Não está sendo fácil essa fase de grupos da Libertadores. O Fluminense, até muita gente aí, eu mesmo fui um, né, que apostava na classificação do Fluminense em primeiro do grupo. Era um grupo ali que o time do Fluminense do papel era bem melhor, mas as coisas não foi ali como muita gente estava pensando. O Fluminense está correndo o risco de ficar até de fora da próxima fase, das oitavas de final. Mas tem 2 jogos em casa e se aproveitar aí essa chance, né, de jogar diante do seu torcedor no Maracanã, se aproveitar as oportunidades, pode ser, né, que classifique para as oitavas de final. Não pode vacilar, né? O time vem cometendo ali, dando alguns vacilos, o que pode custar muito caro se não classificar para as oitavas de final da Libertadores. O Acosta hoje que voltou, jogou um bom tempo ali, né? O Acosta dá para ver ali quando ele está em campo, o que ele já acrescenta, né? Um time bem melhor ali quando o Acosta está em campo. Muitos torcedores criticando o Castilho, um jogador, um reforço que chegou ali contratado ali a peso de ouro, né? Muito caro, um investimento alto, mas que até agora não justificou aí essa contratação. Mas o importante foi que o John Kennedy marcou um gol. O Fluminense está vivo. Tem que melhorar muita coisa. O Zubeldia tem que corrigir muita coisa. O torcedor criticando, principalmente ali o treinador. E ele tem que corrigir algumas coisas, porque do jeito que está, o Fluminense está correndo o risco de ficar de fora das oitavas de final. Mas vamos aguardar. Deixa aí a sua opinião. O que você achou da partida hoje? O que tem que melhorar também para a sequência? Comenta aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.